Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal. Meu nome é Alisson e eu vou estar ministrando com vocês uma aulinha bem rápido, bem simples de filtro e tabela dinâmica. A maioria das pessoas utilizam isso, durante a sua rotina de trabalho, aí, de acordo com as suas planilhas, realizar estatística, comparação de dados, vincular informações. Então, muita gente acha que inclusive é difícil de trabalhar, mas na verdade é bem simples, né? Tanto o filtro quanto a tabela dinâmica, eles são bem parecidos. A questão é a separação de dados que um consegue fazer e o outro nem tanto assim, tá? Eu tenho uma planilha aqui base, uma planilha de informações fictícias, né? A gente montou aqui algumas coisas com várias informações diferenciadas para que a gente possa fazer então a análise. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho essa planilha aqui com 30 linhas, tá? O filtro, como que funciona? O filtro nada mais é do que justamente filtrar, juntar as informações apenas que você precisa trabalhar. Então, se você tem uma tabela aí dentro do Excel de uma forma muito extensa, muito grande, acaba complicando um pouco você realizar comparações e separar, né, algumas coisas que você precisa de forma manual. Então o filtro faz isso bem mais automatizado, bem mais rápido, tá? Para o filtro, eu vou selecionar todas as informações que eu tenho aqui até a linha 30, tá? Vou direcionar aqui na guia de ferramentas dados e no grupo classificar e filtrar a gente tem aqui o botão filtro. Observe que ele vai colocar um botãozinho, deixa eu até aumentar um pouco aqui, um botãozinho, né, em cada célula. Significa o quê? Que cada botão desse eu vou conseguir filtrar e eu vou conseguir separar, comparar as informações individualmente ou em alguns grupos específicos. Por exemplo, aqui eu tenho os nomes dos funcionários, tá? Eu posso estar selecionando apenas, vou tirar aqui o selecionar tudo, eu posso estar selecionando apenas os funcionários que eu queira realizar a comparação. Olha lá, ele já filtra para mim apenas os dados que eu selecionei, tá? Habilitando aqui novamente, ele mostra todos os dados na tela. Se eu precisar separar por cidade, se eu quiser saber, por exemplo, só os funcionários de Blumenau, ele traz para mim, ó, só os funcionários de Blumenau. Se eu precisar saber, por exemplo, de Gaspar Junto, né, fazer uma comparação das duas localizações, ó, eu consigo fazer. Então essa é a vantagem do filtro, você separa os dados e consegue realizar agrupamento das informações apenas daquelas informações que você precisa trabalhar, ok? Isso é o procedimento do filtro. A tabela dinâmica eu falo que seria um filtro avançado, por quê? Ele realiza o mesmo processo, porém existe uma flexibilidade na hora de você agrupar os dados e fazer as análises de informação. Vamos lá? Vou selecionar toda a tabela novamente, até a linha 30, vou me direcionar a guia inserir, e no grupo tabelas eu tenho aqui, ó, tabela dinâmica. Como vocês podem observar, sempre que eu vou aplicar um recurso, eu já seleciono o campo que eu quero trabalhar. Eu já direciono, né, eu já cito para o Excel quais informações eu quero utilizar. Então aqui eu nem preciso selecionar, né, se eu não tivesse feito o processo de seleção, eu teria que vir aqui nesse botão assistente e selecionar os campos, as informações que eu quero trabalhar na tabela dinâmica. Como eu já fiz isso, então não vai ser necessário. Na parte inferior, você consegue aqui habilitar de duas formas a aplicação dessa tabela dinâmica. Eu sempre prefiro e indico que vocês façam dessa forma também, criar uma nova planilha na hora de inserir a tabela dinâmica. Porque dependendo da planilha que você tenha, se você tiver várias informações, uma planilha muito extensa de dados, se você deixar habilitado na planilha existente, ele vai juntar tudo dentro do mesmo arquivo, dentro da mesma tabela, tá? Isso pode te prejudicar visualmente, pode bagunçar as informações, fica um tanto quanto desorganizado. Então eu indico que você sempre crie uma tabela dinâmica utilizando a opção Nova Planilha. Feito isso, eu vou dar um OK, ele vai gerar essa tela, tá? Observem que, por exemplo, ó, foi gerada uma planilha separada, vou até deslocar aqui na sequência para manter, né? Ó. Planilha 1 é onde estão as informações da tabela que a gente gerou, e no planilha 2 está então a nossa tabela dinâmica. Se vocês observarem, ó, as colunas nome, departamento, cargo, cidade, salário, né, elas se transformaram nesses que eu chamo de banco de dados. Cada coluna dessa tabela foi separada dessa forma, que assim você consegue trabalhar mais flexível apenas aqueles dados que você queira utilizar.
Uma observação interessante: não existe um padrão para você montar uma tabela dinâmica. A tabela dinâmica ela sempre tem que ser montada de uma forma que fique fácil para você trabalhar. Então, justamente, já falei, é uma tabela dinâmica. Você tem várias liberdades de utilização dos dados do que você fosse fazer apenas a análise ou a manipulação dessas informações numa planilha comum. Então, aqui eu tenho todas as tabelas, mas não quer dizer que eu sou obrigado a aplicar todas as tabelas aqui, todos os bancos na tabela dinâmica, tá? Aqui embaixo tem os filtros, onde, na verdade não são filtros, são os campos. Aqui são os campos onde você vai ter que jogar essas informações que foram separadas em bancos para que ela possa exibir de tal maneira na planilha. Então, por exemplo, se eu jogar um nome dentro do filtro, ele me coloca apenas a tag nome, ali na célula 1, e me dá o filtro. Tá? Se eu habilitar essa opção aqui, ó, eu consigo desabilitar tudo e habilitar tudo. E assim eu posso habilitar somente o que eu queira trabalhar, tá ok? Se eu jogar o nome que está no campo filtro para linhas, lá, vocês vão ver que ele vai desagrupar e colocar em células as informações, os nomes dentro desse grupo aqui, desse banco. Se eu colocar em colunas, ele também vai fazer da mesma forma, só que em vez de aplicar na coluna, ele vai aplicar na linha, tá? E nos valores, ele vai me colocar aqui a quantidade total de informação dentro desse banco. Então, assim, não existe um padrão que vai determinar, por exemplo, que tal campo tem que estar, que tal banco tem que estar em tal campo ou coisa do tipo. Você apenas tem que ir jogando aqui as informações, os bancos separados aqui dentro dos campos na parte inferior, até que você consiga ajustar de uma maneira que fique fácil. Vamos fazer o seguinte, vou montar um exemplo aqui de como a gente poderia analisar as informações dessa tabela para que seja bem utilizado a lógica, né, do porquê aplicar uma tabela dinâmica. Aqui eu estou com a opção nome. O nome eu vou deixar nas linhas. A empresa, cadê? Vamos deixar a cidade. A cidade eu vou colocar no filtro, tá? O salário eu vou deixar também nas linhas, porque observem ali que ele coloca uma subtag, tá? Eu posso fechar todas aqui, ó, que quer dizer o quê? Que eu estou associando, tá, os salários aos seus respectivos donos, né? Aos funcionários que recebem esses valores aqui. Eu vou fechar tudo bonitinho, que aí a gente possa ter uma melhor visão, tá? Dessa forma, ó, eu já consigo associar o salário individualmente por funcionário, tá? Isso por quê? Porque eu coloquei o nome e o salário juntos dentro do campo linha. Para ser bem sincero, o campo linha é uma das melhores opções para você conseguir estruturar as informações de forma clara, que você consiga enxergar. Por exemplo, o cargo, eu posso colocar o cargo na cidade, tá? Que, por exemplo, eu posso determinar aqui, eu quero saber a cidade de Blumenau, os cargos de financeiro e gerente. Ah lá, já trouxe para mim o Carlos, o Clóvis, o Felipe e o José. Ambos funcionários possuem um salário de R$ 3.375, R$ 1.546,85, R$ 1.100 e R$ 1.409,35, tá? Então essa é a forma da gente, uma das formas da gente conseguir trabalhar de uma forma bacana, tá? A tabela dinâmica. E é claro, eu tenho aqui várias outras informações que eu posso ir montando aqui da maneira que eu achar melhor. Então, repetindo, galera, a tabela dinâmica não existe um padrão. A tabela dinâmica é justamente a forma que você vai trabalhar para que fique fácil o seu trabalho, a sua utilização, tá? Você apenas vai aplicar aqui nos campos inferiores os bancos e as informações que você precisa trabalhar. É basicamente um filtro, como eu tinha dito antes, só que um filtro avançado. Você consegue ter mais flexibilidade na manipulação dessas informações, tá ok? Pessoal, é isso. Dúvidas vocês podem deixar no comentário, tá? Eu estou montando mais algumas aulinhas relacionadas a Excel, quero trazer alguma coisa com macro, para que a gente possa trabalhar um pouco também, além da manipulação de dados, um pouco de programação em VBA, tá? Mas isso aí fica para as próximas aulas, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, foi uma aulinha bem rápida e bem simples, mas que com certeza quem não sabe mexer com tabela dinâmica vai conseguir aí começar a iniciar os seus trabalhos de uma forma bem mais fácil, descomplicando aquilo que não é complicado, tá ok? Agradeço a atenção de todos e nos vemos nas